Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, neste vídeo aqui vou tentar responder algumas objeções à verdade da predestinação que é ensinada pela Bíblia, tá? Como é uma doutrina que enaltece a Deus e rebaixa o homem ao seu devido lugar, muitas pessoas são refratárias a isso. No mundo de hoje, que é humanista, nós somos muito influenciados pelas ideias que estão em voga. As pessoas preferem seguir a manada ao invés de seguir a palavra de Deus. Então alguém escreveu aqui, no último vídeo, tá? Se não existe livre-arbítrio, então para que é preciso pregar a palavra? Pois se é por predestinação, então cada um já nasce destinado para a vida eterna ou para a morte eterna, e sendo assim, não seria necessário pregar a palavra. Bom, esse pensamento encerra falácia, tá, pessoal? Porque o Senhor, segundo a doutrina da predestinação, que está explícita na Bíblia, ele preordenou tudo o que acontece, incluindo o destino dos homens. Em Provérbios está escrito assim, que Deus criou todas as coisas para um determinado fim, e até o ímpio para o dia do juízo. Portanto, a Bíblia chama de predestinação o decreto divino com relação a esse destino. O aspecto da predestinação que mais ressalta aos olhos na Escritura é conhecido pelo nome de eleição. É ensinada em muitas passagens, como a de Efésios 1, 4 a 6 e 11, que diz: assim nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nele digo também, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, esse texto se encontra na Bíblia. E o texto fala que Deus nos fez agradáveis a si em Cristo. E se nós formos olhar historicamente, tá, pessoal, para esse tema, vai ver que o Sínodo de Dort, tá, foi um sínodo que foi de 1618 a 1619, e naquela época, todas as igrejas reformadas da Europa, elas se fizeram representar nesse sínodo. E depois de muita discussão, tá, pessoal, o sínodo chegou à seguinte conclusão, isso com um estudo que eles fizeram, porque naquele tempo as pessoas elas se dedicavam muito ao estudo, principalmente ao estudo das escrituras, porque não tinha o tal do celular, né, pessoal? Não tinha lá o TikTok, o Kawaii, o Instagram, não tinha nada disso, né? Então as pessoas estudavam a palavra e através dessa discussão laboriosa, eles chegaram à seguinte conclusão: a eleição é o imutável propósito de Deus, pelo qual, antes da fundação do mundo, simplesmente por sua graça, de acordo com o soberano beneplácito da sua vontade, de toda a raça humana que, por sua própria culpa, caíra do seu primitivo estado de retidão no pecado e na destruição, escolheu um certo número de pessoas para a redenção em Cristo, a quem ele, desde a eternidade, designou para ser o mediador e a cabeça dos eleitos. Você pode ler isso nos cânones de Dort. O capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster, sem dúvida o mais amadurecido de todos os credos reformados, que é considerado por muitos como o maior credo da cristandade, também explica pormenorizadamente esse tema. Agora o seguinte, é muito leviano você dizer que não precisamos pregar o evangelho porque as pessoas já estão eleitas, já estão predestinadas, porque no fim das contas elas é que vão escolher o destino delas. Isso vai contra aquilo que Deus revela na palavra dele, que são os seus decretos. É por isso que dentro dessa doutrina da predestinação existe o conceito de graça irresistível. O ser humano não pode resistir à vontade de Deus. E ao lermos a Escritura, nós sabemos que Deus predestinou todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Portanto, quando uma pessoa ela vai até Cristo, foi porque Cristo a escolheu, porque o Pai a escolheu, porque era da vontade do Pai. E a pessoa não pode resistir.
Porque quando procuramos relacionar esse tema da predestinação com a evangelização, nós nos encontramos diante de outra verdade, que é a secreta vontade de Deus. E aqui devemos lembrar que estamos lidando com um profundo mistério. Podemos dizer que estamos em Terra Santa, onde os anjos temem pisar. Podemos dizer que o homem finito não pode nem começar a compreender o Deus infinito e que, portanto, nesse aspecto e nesse tema devemos ser sóbrios, evitando escrupulosamente qualquer especulação humana e nos apoiando inteiramente e estritamente na segura palavra de Deus. Quando a pessoa afirma que não precisamos evangelizar porque Deus já predestinou as pessoas, ela está inferindo que a base da eleição de Deus se encontra nos escolhidos, se encontra nas pessoas, mas na verdade não é assim. A base da eleição, pessoal, ela não está nos escolhidos, mas se encontra em Deus. E é uma falácia essa afirmação que nós vemos por aí, de que Deus escolheu certas pessoas porque já sabia que iam crer em Cristo. É claro que ele tinha conhecimento disso, como ele sabe tudo o que vai acontecer, porque ele já predeterminou. Tanto que ele revelou muitas coisas aos profetas. Tanto isso é verdade que em Isaías 46:10 está escrito que Deus anuncia o fim desde o princípio. Agora, o fato de Deus tudo conhecer, ter conhecimento de tudo antecipadamente, não nos permite concluir coisas contra a Escritura. Esse conhecimento prévio ou presciência não foi a razão da sua escolha. A fé salvadora é um dom de Deus aos seus eleitos. Por essa fé, a eleição deles é concretizada. Efésios 2:8. Em vez de ser a base da eleição, é uma de suas consequências. A Bíblia afirma com clareza que Deus os escolheu segundo o beneplácito de sua vontade. Isto só tem um significado, que ele os escolheu soberanamente. O negócio é o seguinte, é que o ser humano ele quer prescrutar todos os desígnios de Deus, e como se ele pudesse contestar a Deus. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, por que me fizeste assim? Então as pessoas estão contestando a Deus. Elas querem uma explicação. O Senhor me explique por que fez assim e não fez assado. Então Deus deixou na cabeça das pessoas de ter soberania. O caráter soberano da eleição transparece também no fato de que foi incondicional. Deus não escolheu certas pessoas para a vida eterna porque sabia que iriam crer em Cristo. Tampouco decretou que certos pecadores seriam salvos se eles crescem em Cristo. Deus decretou que certas pessoas seriam salvas mediante a fé em Cristo. Daí Paulo informou os cristãos de Tessalônica: Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Daí a gente conclui apenas uma coisa: a fé é um fruto da eleição, não a sua condição. Ainda que Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-las previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Isso está na Confissão de Fé de Westminster. E a soberania da eleição, é manifesta ainda em sua imutabilidade. Deus declarou solenemente: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46:10. Paulo afirma: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Cada um dos eleitos de Deus tem a segurança de que chegará à glória celeste. Os teólogos de Westminster andaram bem quando afirmaram que os eleitos são imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. Do mesmo modo, agiu bem o Sínodo de Dort ao atribuir a eleição ao imutável beneplácito de Deus. Concluímos que Deus, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança, não altera o seu decreto. O frágil ser humano não pode modificar, nem Satanás.
E se você gosta do nosso canal, deixa aí o seu like, inscreva-se, isso nos ajuda, tá? E estamos também em outra plataforma, que é o Rumble, que lá é o canal escatológico sem censura. Podemos falar de temas sem sermos podados, tá? Tá ok, pessoal? Então se inscrevam também no Rumble. E continuando este vídeo, uma coisa que nós devemos pensar é o seguinte, que Deus não escolheu arbitrariamente certas pessoas para a salvação. Deus não faz nada arbitrariamente. Tudo o que ele o faz porque é quem ele é. Que é, pois, que havia em Deus que o moveu, por assim dizer, a escolher certas pessoas para a vida eterna. Deus respondeu inequivocadamente essa pergunta na sua palavra. Está escrito, escolheu-as porque as amou. Romanos 8:29 diz, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E 1 Pedro 1:2 fala dos escolhidos de Deus como eleitos, sem aspas, sem aspas, sem aspas, sem aspas, sem aspas. Eleitos segundo a presciência de Deus. Nestas duas passagens, é evidente que conhecimento tem aquele sentido denso tão frequente na Escritura, a saber, amor. Presciência, biblicamente falando, portanto, é amor desde a eternidade. Deus amou seus eleitos desde a eternidade. Por essa razão, os elegeu para a vida eterna. E se você perguntar por que Deus desde a eternidade amou para a salvação alguns homens em distinção de outros, convém que humildemente confessemos nossa ignorância. Eu não sei. Agora, com relação especificamente à questão da necessidade de se evangelizar, e essa ideia de que a eleição torna supérflua a ação evangelizadora vem geralmente a reboque da seguinte pergunta: se o decreto da eleição é imutável e, portanto, torna absolutamente certa a salvação dos eleitos, que necessidade tem elas do evangelho? Os eleitos não vão ser salvos mesmo? Ouçam eles ou não o evangelho? Embora essa questão, ela na verdade tenha como fundamento que quem deve escolher ser salvo é a pessoa, ela de certa forma carrega uma premissa verdadeira. A eleição divina, com certeza, torna a salvação dos eleitos inteiramente certa, mas a conclusão derivada dessa premissa revela uma grande e grave incompreensão da soberania divina, como expressa no decreto da eleição. Enquanto que a eleição foi feita na eternidade, não se pode perder de vista a verdade de que a sua concretização é um processo que se dá no tempo, ou seja, dentro da história. Muitos fatores tomam parte nesse processo. Um deles é o Evangelho, e por sinal é um fator da maior significação. Não devemos, portanto, confundir a soberania de Deus com a sua onipotência. Com certeza Deus é todo-poderoso. O conciso credo apostólico, que todos conhecem, se refere a este atributo de Deus. Não uma, porém 2 vezes. Se Deus quisesse, poderia pelo emprego da simples força levar para o céu os eleitos, e igualmente pelo emprego da simples força lançar ao inferno os não eleitos. Mas ele não faz nada disso. Pré-ordenação não é compulsão, e a certeza não exclui a liberdade. Cristo jamais converteu alguém à força. Todo verdadeiro converso volta-se para Cristo porque deseja, porque quer, embora seja certo que este querer é dom de Deus, transmitido a ele por ocasião do seu novo nascimento. Deus trata os seres humanos como criaturas racionais, capazes de agir livremente. Por isso, ele arrasou e dialoga com os não salvos por meio do Evangelho. Ele quer persuadir os homens. 2 Coríntios 5:11. E no caso dos eleitos, ele aplica o Evangelho aos corações deles de maneira salvadora, mediante o Espírito Santo. E essa liberdade, pessoal, que ele está falando aqui, é a livre agência do ser humano, não é o livre arbítrio. Um peixe, ele tem livre agência. Ele vive em um determinado ambiente que ele só pode agir dentro daquele ambiente. Agora, tire o peixe fora do aquário. Ele não tem livre arbítrio para se portar como outra coisa a não ser como peixe, dentro do seu ambiente. E assim é o pecador. Nós temos livre agência. Livre-arbítrio não. Nós não temos o arbítrio de não nos comportarmos como pecadores antes do conhecimento de Cristo. Então essa liberdade é nos limites daquilo que nós somos.
Nós nascemos em pecado, somos pecadores. Por isso que precisamos de uma ação de fora. E essa ação é o Espírito Santo atuando em nós. E essa atuação do Espírito Santo em nós é irresistível. O pecador, quando tocado pelo Espírito de Deus para a salvação, ele não pode resistir a esse toque. Que aí é que a predestinação está sendo implementada na vida da pessoa, que é a aplicação do Evangelho aos corações dos eleitos de maneira salvadora, mediante o Espírito Santo. Deus não decretou apenas que certo pecador herde a vida eterna, mas decretou que esse pecador receba a vida eterna por meio da fé em Cristo e que obtenha a fé em Cristo por meio do Evangelho. Por exemplo, a pregação do Evangelho é tão eficaz, gente, que nós não precisamos de fórmulas não, tá? Tem muita gente colocando Deus num quadradinho aí, dentro de uma caixinha, e dizendo, devemos pregar o Evangelho desse jeito. Então nós aprendemos, né? No curso de Teologia, nós aprendemos a matéria chamada homilética, e a homilética, a forma de pregar bem, certo? Aí tem determinadas fórmulas. Tem o sermão expositivo, o sermão tópico e etc e tal. Aí a pessoa acha o seguinte, não, para Deus mover o coração do eleito, eu tenho que pregar desse jeito. Eu já fiz vídeo no canal sobre esse livro, tá? E essa pessoa aqui, ela se converteu, eu a conheci, essa pessoa se converteu, como diz aqui, a apresentação desse livro, fala aqui, que essa pessoa, ela peregrinou pelo espiritismo nos mais variados níveis, dada a influência dos pais que eram espíritas, chegando à ufologia para se comunicar com seres extraterrestres, juntamente com sua família. Após as manifestações de Satanás através de imagens, as mais encantadoras, chegou o momento de subjugar somente seu coração e seu próprio físico. E ela ficou 40 dias na cama, essa senhora aqui. E vejam só o que ele diz. Ela foi despertada para seguir a Jesus Cristo de maneira singular, ouvindo apenas um versículo da Bíblia em um culto pagão. Paulo afirma em Filipenses que ele não se importa do modo como Cristo é pregado. Ele fala que alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, mas outros por amor. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. A pregação do Evangelho é o meio pelo qual o Espírito Santo chama o eleito. Então nós devemos pregar que os eleitos de Deus serão salvos com toda segurança. E por outro lado, devemos proclamar a advertência de que aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mesmo os eleitos precisam desta admoestação, porque está no Evangelho e, portanto, devem estar contidas na pregação deste. E a conclusão mais significante nesse vídeo aqui é que, em vez de tornar supérflua a evangelização, a eleição requer a evangelização. Todos os eleitos de Deus têm que ser salvos. Nenhum deles pode perecer. Ninguém pode ficar para trás. Tá? O Evangelho é o meio pelo qual Deus lhes comunica a fé salvadora. De fato, é o único meio que Deus emprega para esse fim. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Outra conclusão importante sobre a predestinação e a evangelização é que a eleição assegura que a evangelização resulte em conversões genuínas. Você que é pregador do Evangelho não tem como dizer quem em seu auditório pertence aos eleitos e quem não pertence. Mas Deus sabe. E Deus está pronto para aplicar e abençoar sua palavra nos corações dos seus eleitos para a salvação. Você prega o Evangelho, anuncia o Evangelho, a vitória de Cristo, e você tem como descansar em Deus, porque Deus é que vai fazer a obra. Você vai lançar a semente. E há corações prontos para isso.